Nós vamos falar, se a gente parar e olhar, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, o encontro dos apóstolos, o encontro das mulheres que foram atrás de Jesus. Nós vamos falar, Filomena, nós vamos celebrar, nós vamos conversar sobre ressurreição 2000 anos depois. Qual é o sentido da gente conversar de ressurreição tanto tempo depois? Porque a ressurreição, na verdade, ela não é um evento que aconteceu só lá. Ela não é só uma festa litúrgica. Porque como ela aconteceu há 2000 anos atrás e nós não vivemos aquele momento, cada ano que passa, o risco que corremos é desse fato e fica tomando cada vez mais distância de nós. E isso sendo, a gente acreditando apenas que a ressurreição foi algo bacana que aconteceu com um profeta, que Deus poderoso fez isso com ele, mas algo distante de nós. Algo muito distante de nós. Aonde que a ressurreição de Jesus nos dá, mexe conosco hoje? Qual é a função da gente pensar na ressurreição agora? Se ela está acontecendo agora. Porque para muita gente isso só aconteceu no passado. Ou a ressurreição de Jesus, na verdade, é só um dogma que eu tenho que repetir dentro das verdades da minha fé. Quando eu falo, creio. Mas é diferente entre você conhecer isso, ter essa fé, mas não viver a força da fé. É muito diferente. Uma coisa é você saber que Jesus ressuscitou, outra coisa é você viver a força da ressurreição hoje, na sua vida, aqui agora. Isso faz uma distância imensa, porque se a gente acha que isso só celebra como um acontecimento de 2000 anos atrás, isso vai ser sempre cada vez mais, ficando cada vez mais distante de nós, cada vez mais frio. Cada vez um acontecimento que passou, foi lá. Não tem a força da transformação que hoje teria, que teve na vida dos discípulos. Compreenda a diferença disso. Isso é vital, porque senão nós vamos levando uma religião morta. Quando as mulheres chegam lá no sepulcro, o anjo fala com elas, por que vocês estão procurando aonde é aquele que vive no lugar de morto? Ele vive. E às vezes a gente procura e está vivendo uma religião morta. Aquela religião assim mais ou menos. Eu creio, mas sabe quando não tem a força do crer? A diferença de estar diante de um ressuscitado? Porque quando a gente entende e celebra a Páscoa na nossa vida, celebrar a ressurreição de Jesus é ter uma vida diferente. É ter um olhar completamente diferente na vida. É entender que a vida tem um outro sentido completamente diferente do que apenas celebrar um evento do passado. Ressurreição não é um evento do passado. Ressurreição é a certeza de um Deus vivo hoje. Hoje. Então, quando eu celebro a ressurreição de Jesus, eu celebro a minha fé que crê num Deus que está vivo agora. Aqui, agora. Um Deus que tem a força de transformar a nossa vida e de fazer com que a nossa vida seja completamente diferente, porque Ele tem poder para poder transformar isso. Crer num Deus que caminha conosco. Que por causa disso nenhum de nós está só. Nenhum de nós caminha sozinho nesse mundo. Pode até não ter consciência. E que todos nós que caminhamos, que cremos, temos uma meta. Não estamos perdidos, nem sozinhos. Temos uma meta. E essa meta é Ele mesmo. Saber que quando eu converso com Deus, é uma relação que eu não converso, eu não faço um monólogo, mas eu tenho alguém que me escuta e que me responde. Alguém que tem o poder de nos conduzindo, que tem o poder de tirando da nossa vida tudo aquilo que vai nos aprisionando, impedindo a nossa liberdade, que é a nossa marca. Então, compreender que eu creio num Deus que faz toda a diferença. Então, quando alguém vira para vocês e fala, mas qual a diferença? E por que eu preciso crer num Deus que ressuscitou 2000 anos atrás? E depois que Jesus morreu e ressuscitou, a vida, o mundo continua igual. O que muda na minha vida hoje, saber que Jesus está ressuscitado? Vocês dão conta de responder isso para alguém? O que isso muda? Claro que é muito difícil eu passar para qualquer pessoa a experiência que está dentro do meu coração, a experiência de fé que cada um de nós vive, e mostrar para as pessoas que para aquele que crê existe uma luz, existe
uma esperança. Existe uma força que nos conduz, que é diferente porque você tem uma vida que está amarrada, presa, colada em Deus. É diferente. Mas você pode falar com alguém e dizer, caminhar com Jesus ressuscitado é ter pelo menos 3 marcas na vida. É ter a marca, primeiro, da liberdade. Então eu tenho uma marca de liberdade porque eu não mais me permito ser escravizado por posses e pelo poder. Porque eu sei que a vida que ele me oferece é muito mais do que essa vidinha que a gente vive. É diferente. Eu caminho numa confiança, e essa confiança é incondicional. Então, todos nós que caminhamos com a certeza da presença de Deus que está vivo conosco, você caminha com confiança. E aí você vai entender, tá? O que Jesus falou lá em João, capítulo 16, e ele fala a mesma coisa que ele falou com as mulheres, para que elas não tivessem medo. Por mais que a gente consiga compreender tudo isso que Jesus disse, todas as vezes que ele aparece, ele fala, a paz esteja convosco. Mesmo ele tendo sido crucificado pela humanidade, Jesus nos oferece a amizade. Então, quando ele fala aqui, em João 16, capítulo 33, ele diz, que vocês tenham a paz em mim, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, é caminhar nessa confiança que eu caminho na presença de alguém vivo. E que se nós estamos aqui 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está no meio de nós. Então, essa confiança de que se eu falo, ele me escuta, isso transforma a vida de qualquer um. Porque eu sei que eu sou amado, sou cuidado, sou levado. É diferente, sou olhado. É muito diferente de alguém que caminha sem saber para onde vai. É diferente. Porque eu caminho sabendo que tem alguém que me escuta. Que eu posso travar um diálogo a qualquer momento, em qualquer lugar. Com Deus que me ouve. Que está parado com o olhar sobre mim. Da mesma forma como Deus Pai, Jesus fala para nós em Apocalipse capítulo 1. Então quando a gente passa a viver a ressurreição de Jesus com outro olhar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 a 18, ele fala assim, não tenhais medo. Eu sou aquele que vive. Aquele que esteve morto, mas agora vive para os séculos dos séculos. Não tenhais medo. Então a marca de quem caminha agarrado em Jesus é a marca de quem tem confiança de onde está pisando. Porque eu sei que tem alguém que está me cuidando de mim, que é alguém que está me levando, alguém que está tirando da minha vida tudo aquilo que me impede de fazer a caminhada certa e de estar livre. Alguém que me escuta e que vai aonde eu estou. Alguém que olha para mim e que ele está também quando eu estou triste. Se eu estou na minha solidão, se eu estou desamparada, se eu me sinto deprimido, ele está ali, em silêncio. Acompanhando a nossa tristeza, a nossa solidão. É aquele que está junto de mim quando eu estou chorando, porque ele é o meu consolo. Ele é o nosso conforto. Ele tem uma forma inexplicável de nos sustentar. Então a confiança de quem caminha com Deus é diferente. É diferente. Essa confiança pode dizer para o outro. Eu falo, eu tenho uma certeza na minha vida que eu não caminho só. E essa certeza de ser escutada é uma das coisas que mais me emociona. Saber que a gente caminha com Deus vivo. Eu gosto muito de Teresa de Ávila, quando ela disse, eu já até falei sobre isso aqui um ano atrás ou mais, que Jesus caminha no meio das panelas, na cozinha. Que no meio das panelas e das louças já lá está Deus, quando ela vai falando da intimidade de Deus na cozinha e não na sala de visita. E isso é tão encantador da gente viver, que, em geral, em torno de 5 e pouco da manhã eu estou fazendo café. Eu deixo as coisas prontas antes de sair. E esses dias eu estava fazendo café e falei com ele assim, ô Gia, eu precisava falar uma coisa com você. Sabe aquele assunto que a gente está estudando? É maravilhoso, porque eu não sei explicar qual era o assunto. Ele sabe. Sabe aquele assunto que a gente estava estudando? Aquele assunto ainda não chegou bem no meu coração.
Eu não consegui entender muito bem o que eu tenho que falar. Porque, na verdade, eu vou falar para os meus irmãos. Só o Senhor sabe quem vai. E só o Senhor sabe o que eles precisam ouvir. Então, o Senhor precisa me iluminar. Manda o Espírito Santo me iluminar. Me dá o ponto da história. Aí eu falo com ele sempre. Entre irmã Faustina e eu, existe uma semelhança única, que é o branco dos olhos. E o senhor falou com ela uma vez assim, Faustina, obrigada. Faustina, não precisa ir lá assistir aquela palestra, não. Porque em 1 hora que você vai ficar lá assistindo, eu te dou o que eles vão te dizer em 1 minuto. Eu falo, mas eu queria tanto esse negocinho seu. Em vez de ficar 1 hora estudando em 1 minuto, olha que espetáculo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é que eu não confio no doador, eu não confio no receptor. Eu sei que você pode fazer. O problema sou eu compreender tudo que você tem a dizer. Então eu falei com ele, eu não consigo entender, ainda não chegou no meu coração. Eu queria que o senhor mandasse o Espírito Santo a me iluminar para que eu entendesse exatamente. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Tô lá fazendo café, quando de repente no meu coração chegou assim. Leio o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, menino, que espetáculo, só você para conseguir me fazer pensar nisso, porque é óbvio que eu deveria procurar o resto. O mesmo assunto, ele falou, leia o mesmo assunto na sequência dos livros. Falei, mas você não é um espetáculo? Eu não teria pensado nisso jamais, se o senhor não tivesse falado. Então, é saber que você pode falar, e eu falo com ele, o Senhor dará um jeito de eu entender a sua resposta, porque o Senhor é Deus, e me fará entender, porque o Senhor conhece a minha miséria, e na minha miséria, no meu pecado, o Senhor também está me esperando com essa paciência infinita que o Senhor tem, me sustentando para que eu não peque mais. Então, esse Deus que caminha conosco, que está lá no meio do meu nada, que está lá no meio da minha pobreza, que está lá no meio das minhas coisas, mais ou menos, isso não tem preço. Saber que Ele está vivo e por isso tudo pode ser mudado. Tudo pode ser transformado. Então essa confiança de saber que eu caminho com Deus vivo, isso transforma qualquer relacionamento seu. E quando Ele fala, não tenham, viva a paz em mim, vocês vão ter muita aflição, vamos ter mesmo. Mas é diante dele que eu coloco a minha aflição, coloco a minha necessidade e falo, eu sei que o Senhor dará o rumo certo. E a partir daí eu estou em paz. Porque eu deixei na mão de quem? Dele. E ele não está morto, ele está vivo. O dia que a gente transforma essa relação, não é aquela relação simplesmente que os discípulos foram lá e viram. Os discípulos experimentaram uma força transformadora na vida deles alucinada. E eu entendo que a gente entra, celebra a Semana Santa e fica tudo igual. Feliz Páscoa, não sabe ninguém que falou. Todo mundo fala, Feliz Páscoa, ninguém sabe o que está falando. Será que mudou a sua vida? Será que você vive uma fé que você sabe diante de quem você está? E que Ele é vivo. Isso é uma das coisas que mais me emociona, é saber que Ele caminha do seu lado. Que Ele está conosco. Que nada passa despercebido. Que você pode travar uma relação íntima com Ele. E isso para mim é algo que me tira o fôlego. Saber que quando a gente ajoelha para rezar, a Trindade já fechou os olhos sobre você. Está lá com os olhos em cima de você. Que você fala, Jesus, você fala, oi. Que você fala, Jesus, eu preciso de uma luz, você fala aqui. Isso é algo que me põe eu falo, eu vou perder teu fôlego com ele, porque é encantador. É algo que faz a sua vida ser completamente diferente. Mas se essa fé não nos mobilizar, fica aquele tanto de cristão morto. Que entra e sai da igreja, a igreja não transforma nada. A igreja quebra e a gente vai enchendo a vida a gente de nada. Porque não tem a alegria de caminhar com Deus que é vivo. É diferente. É essa experiência que eu não posso dar para vocês, mas que vocês podem se abrir para viver. Como? Chama Ele. Fala, Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que naquele dia da ressurreição, o grande mestre foi Deus Pai. E só de saber que Ele foi o grande mestre, eu sei que se Ele te ressuscitou e você é o primogênito dentre os mortos, um dia só vai nos ressuscitar. Nós somos irmãos. Então eu sei que a nossa vida não está solta, mas nós temos um Pai
que nos guarda. Um pai que nos ama, que cuida de nós. Isso muda a nossa vida. Isso muda completamente. Isso muda, então, vocês vão dizer para as pessoas, eu caminho depois da ressurreição com confiança. Sei que não estou só. Caminho na liberdade, porque as coisas não me possuem. Eu tenho todas as coisas, mas elas não são minhas donas. Elas não me possuem. O meu dono e Senhor é um só, é Jesus. E eu caminho também na generosidade. Porque eu passo a entender que no menor dos meus irmãos, quem está? É ele. O que Jesus falou? Todo aquele que vive e crê em mim, e disse, o que você fizer ao menor dos meus irmãos, você estará fazendo? A mim. Já pensaram nisso? Que quando você faz alguma coisa com qualquer um, é nele que você está fazendo, é com ele que você está fazendo? Mas é porque a gente anda disperso, porque a lei fica, porque a palavra do coração a palavra de Deus só vai virar uma palavra viva o dia que ele for vivo para mim. Se não eu leio a Bíblia, isso não toca no meu coração. Mas o dia que Jesus for vivo, a hora que eu leio a palavra, meu coração até arde, como os discípulos de Emaús falaram, não ardia o seu coração enquanto ele falava no caminho? Porque arde o seu coração que você fala, isso aqui é ele falando para mim, quando ele fala, Filó, não tenhais medo, eu sou aquele que vive. Oba. Não tenhais medo. Então o que está aprisionando a nossa vida? O que está nos impedindo de viver uma vida de verdade? Não é o sofrimento, é a tristeza. Sofrimento nós vamos ter. Mas é diferente quando você passa o sofrimento com ele. E é diferente se você passa sozinho. É tudo diferente. Quando você já levanta sabendo que está vivo, está diante de alguém vivo, que você caminha, que você tem um amigo que é íntimo, um amigo que você não precisa nem falar o assunto que você estava estudando. Eu falei, sabe aquele assunto que nós estávamos lendo? Claro que ele sabe. Sabe aquele assunto? Sabe aquilo que o senhor viu hoje? Sabe aquilo que aconteceu hoje? Assim que eu falo. Sabe aquilo? Pois é. O que o senhor acha daquilo? Só ele. Só uma pessoa íntima, só uma pessoa que estava do seu lado e que sabe do que você está falando. Então, saber que se você vive a vida aprendendo a amar sem esperar nada em troca, como ele amou, desinteressadamente, isso já é caminhar para além de entender a vida com outros olhos. E eu acho que quando a gente vai tomando consciência de Deus vivo, de Jesus vivo, a gente passa a não ter mais medo da morte. Porque a morte vai chegar para todos nós. Um dia ela vai bater na minha porta, na porta de cada um de nós. E quando a gente tem consciência da ressurreição, a morte ela perde poder. Ou não? Fala mais ou menos, Filó, a gente ainda tem um bocado de medo, a gente não gosta muito de tocar no assunto. Mas comece a pensar na morte de vocês. Quando ela chegar, eu sei que eu não vou cair no vazio. Eu sei que eu não vou ficar no nada, mas eu sei que eu estarei nos braços do meu Pai. É diferente. É completamente diferente. Aliás, você vai começar a achar que a morte já é bem-vinda. Não é para ir agora, não. Não é porque deixou de gostar da vida, não. Mas é porque você sabe diante de quem você vai estar. Tudo passa a ter um sentido novo. E nada mais te ameaça. Nada mais te ameaça. É o que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar sua alma. Não tenhas medo. Então, entender essas coisas de Jesus, entender que a gente pode começar uma caminhada de intimidade, mas a caminhada de intimidade ela não começa com o estalar dos dedos. Ela tem que ter um começo. Eu tenho que estar com o Senhor todos os dias. Eu tenho que ler a palavra e me alimentar da palavra. E essa doçura de Jesus, que hoje nós só temos o direito de comungar todo dia, porque existiu uma sexta-feira da paixão e existiu um domingo de Páscoa. Se não tivesse existido a sexta-feira da paixão que ele morreu, e ele não tivesse ressuscitado no domingo, já não teria Eucaristia. E ele vem vivo para quê? Para te alimentar, para te sustentar, para te falar coragem. Eu estou aqui? Presta atenção nesse Deus. Então, celebrar a Páscoa hoje, quando as pessoas vierem falar, eu tenho todo sentido celebrar a Páscoa. Eu não posso passar para você minha experiência de fé, mas eu posso te dizer que a vida de quem caminha com aquele que é um Deus vivo é diferente. E pelo menos essas marcas eu tenho. Que eu tenho a confiança na minha vida, a segurança na vida. A gente tem a liberdade, a gente caminha na generosidade e a morte não me põe mais medo. Ela não mais me amedronta, porque Jesus já disse que a última palavra não é da morte. A última palavra, Deus Pai já disse, que quem manda, que a última palavra não é do infarto, não é do câncer, não é da pneumonia, não é do tiro, não é de nada. A última palavra é de Deus.
A última palavra da nossa vida não é dor, é amor. Não é morte, é ressurreição. E ter a coragem de assumir isso na sua vida é não permitir que te derrubem. Vai morrer, graças a Deus, mamãe. Porque a vida que eu tenho para viver é muito mais do que isso aqui. Nós só estamos começando a viver. Aqui é só o começo. Ainda tem muito por vir. Então presta atenção no dia que a gente passa a pensar nisso. Como é que tudo passa a ficar tão relativo? Menos Deus, que é o absoluto. Então as coisas que você dava valor, você já não dá tanto. Você já começa a pensar diferente. É diferente o olhar. Então poder caminhar com Jesus ressuscitado é um presente. Tomar essa consciência de que hoje a ressurreição se faz na minha vida e que Páscoa eu celebro cada dia quando eu faço mais um ato de conversão. Quando cada dia eu permito que Deus possa trabalhar em mim. Que cada dia a palavra de Deus, naquele momento que eu ia falar mal de alguém, eu lembrei da palavra que Jesus disse, não julgueis. Aí eu guardo a língua, você ia falar o quê? Nada, esqueci. Fica caladinho. Não é? Porque Jesus falou, não julgueis. Aí eu guardo a minha língua. E não sereis julgados. A gente vai aprendendo que a palavra de Deus vai tomando vida em nós. E a gente vai entendendo aquilo que Deus Pai falou lá na profecia de Ezequiel. E ele disse que ia tirar o coração de pedra, ia nos dar um coração de carne. O teólogo Karl Rahner fala que o grande coração do mundo é Jesus. Na verdade, ele é o grande coração de carne que Deus ia pôr no mundo. Ele que é o coração, que pulsa, que nos impulsiona, que nos leva para uma meta, porque eles têm uma meta, para nos fazer melhor. Então, hoje a gente precisa parar e pensar de como é que nós estamos vivendo a nossa religião. Como é que nós estamos vivendo a nossa fé em Jesus? Uma coisa é a minha fé que eu venho à igreja, assisto missa, participo dos sacramentos, e outra coisa é a fé vivida todo dia com Jesus. Jesus no seu trabalho, Jesus na sua casa, Jesus em tudo que você faz. Até onde que ele vai e até onde que você não deixa ele ir. Até onde você nem lembra, na verdade, que ele pode participar. E o dia que vocês começarem a pedir opinião a ele de absolutamente tudo, e de viver um relacionamento com ele, uma comunhão que emociona, de alguém que nos sustenta, que é um amigo íntimo e que é, ao mesmo tempo, o Senhor de todas as coisas. Falo que Deus é esse, que nos ama tanto a ponto de ainda permanecer conosco. Ele podia ter ido embora, mas ele preferiu ficar. Porque ele sabe que se ele não ficar, a gente não permanece. Que se ele não ficar, a gente o trai. Se ele não ficar, a gente dá as costas. Nem lembra mais dele. É preciso que ele nos ajude a lembrar que ele está do nosso lado. Não existe um Deus que nos emociona tanto. Eu não sei como é que vocês têm feito a caminhada de vocês, como é que vocês têm aproveitado da presença dele. Aproveitado. Olhado para o lado e falado, Jesus. E ele falar, oi. Falou, mas que dia que eu vou escutar isso? O dia que você começar a silenciar o seu coração. O dia que você começar a marcar o encontro com ele todos os dias e ir todos os dias. Ter uma disciplina com o Senhor. E você vai ficar tão surpreso, porque ele vai te ter antecipado tantas vezes, ele vai chegar tantas vezes antes de você. E você vai começar a perceber tudo isso. Você não vai ver, não. Eu não vejo nada. Mas sei que ele está lá. Isso faz toda a diferença. Saber que Jesus caminha conosco. Senhor, me ajuda nisso, ajuda. Me ilumina nisso, ilumina. Me dá força para isso, sim. Me mostra isso, mostra. Me faça ver, Senhor. Me faça ter forças para andar. Olha como é que eu sou cega, coxa, surda e muda. Me coloca no seu caminho e me faça enxergar. Abre o meu ouvido a cada manhã para que eu possa ouvir a tua palavra. É diferente. Isso é acreditar no Deus que está conosco. No Deus vivo e ressuscitado, onde a morte não tem mais poder sobre ele. Então que Deus possa vir trabalhar no nosso coração. Às vezes nós estamos fechados em coisas que não estão deixando caminhar. Às vezes nós estamos tão presos em mágoas, em rancor, em ódio, em querer vingar de alguém. Então por isso que eu falo que pensar na morte e em pensar no nosso definitivo, ela transforma a nossa vida. Porque a gente começa a perceber que tudo que a gente vê diante de Deus é tão pequeno. Fala, mas eu briguei com fulano, fiquei com raiva de fulano por causa disso? Ao chegar diante de Deus, vai ter vergonha e falar, eu briguei por causa fiquei anos sem conversar com essa pessoa por causa disso. E vai ver que é tudo tão nada. E que a gente perde tempo de viver uma vida muito maior do que ele tem para nós. Que a gente fica com a vidinha muito fechadinha e ele tem tanto para dar. Caminhar com Jesus vivo é ter uma vida completamente transformada. E Deus tem poder para transformar a sua vida. Peça. Fala, Jesus, minha vida está tão meia boca. Minha vida está tão mais ou menos, Senhor. Minha vida às vezes é tão medíocre.
Eu só penso em mim mesma. Eu acordo pensando em mim, preocupo só com os meus problemas e não penso em mais nada além disso. Será que o Senhor não pode mudar isso? Me dá um outro jeito de viver a vida que o Senhor me deu. Mas não tenham medo. Porque Deus, quando transforma, Ele transforma. Para valer. Então é tão lindo, gente, compreender essa presença de um Deus. Quando eu compreendo que Ele me permite estar aqui, e quando às vezes eu passo o sábado e o domingo estudando e eu falo com Ele, Jesus, lembra de uma coisa. Eu não sou teóloga, eu sou pediatra. Eu não tenho formação para estar falando essas coisas lá, não. Mas eu vou pela confiança e pela certeza que o Senhor vai me mostrar o que o Senhor quer que eu fale. Mesmo que eu não esteja vendo nada, não estou escutando nada. Só queimo vela e falo, essa vela acesa é sinal da sua santíssima presença viva. Me ajuda a achar o assunto que o Senhor quer. Me ajuda a mostrar o que o Senhor quer. Porque essa palavra precisa chegar no coração do meu irmão e facilitar com que ele caminhe melhor na presença do Senhor que é vivo. E as pessoas possam desfrutar, degustar esse Deus vivo. Mas as outras pessoas terão que olhar para a sua vida e ver que a sua vida tem uma coisa diferente. E que essa paz que você experimenta não tem preço. A vida está virando do avesso, o barco vai virar. Mas Deus está junto. Então o barco não afunda. Porque apesar da dificuldade, Ele está conosco. E há uns 15 anos atrás, quando o nosso irmão ficou muito grave no CTI, e a gente lá de madrugada, quando ele chegou, uma prima falava, vocês são calminhos assim mesmo? Vocês não ficam nervosos com nada, não? Falei, mas já está no recurso, já chegou onde precisa. O resto está na mão de Deus. Porque a gente não é dono de nada. Tudo nos é por um tempo. Tudo é absolutamente temporário. Então, se a gente caminhar aqui sabendo que nós somos passantes, sabemos que nós estamos aqui agora e amanhã não sabemos, podemos não estar, tudo que é de passagem, eu não vou me apegar àquilo onde não vai me levar a lugar nenhum. Mas eu vou caminhar com tudo diante da sabedoria de Deus e falando, Senhor, eu tenho que usar das coisas sem que elas sejam minhas donas. E me ajude a viver com sabedoria cada coisa que o Senhor colocou na minha vida. E que a vossa graça sempre me preceda para saber o bem que eu tenho que fazer. Me ajude a caminhar na sua presença. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de fazer o bem. Me ajude a não desperdiçar a oportunidade de falar do Senhor. De levar para as pessoas tanta oportunidade de cura pela palavra. Me ajude a levar a oportunidade de acalmar tantos corações desesperados porque não acreditam no Senhor. E não está vendo nenhuma saída. Me ajuda que eu tenha serenidade de falar, pode confiar, porque um dia eu confiei e Ele não faltou. Porque Ele é Deus. E é um Deus vivo. É um Deus vivo de uma doçura sem palavras. Então, é a nossa missão de cristãos dizer que a ressurreição não é só uma celebração. Na verdade, a gente vem à igreja na Semana Santa sempre para que a gente possa se encher de Deus, encher para depois dar conta por um tempo. Né? A gente se enche, fortalece a nossa fé, está na presença, estamos com os irmãos que celebramos a mesma coisa e celebramos a ação de um Deus que nos ama e sabemos que por causa disso não precisamos temer nada, porque a vida que Ele tem para nós é uma vida infinita, em plenitude. Então essa é só a confirmação daquilo que cremos. Mas nós podemos anunciar isso aos irmãos. E daquela mesma forma que o padre pediu que a gente comunicasse, né, e falasse com vocês da questão da misericórdia. Que Jesus, quando apareceu para a irmã Faustina, imagina, essa mulher, uma menina, tanto que ela morreu com 33 anos, ela morreu com a idade dele, ela morreu de tuberculose, era uma freira na Polônia, e que quando Jesus deu entrada no quarto dela, vivo, pode morrer. Ele, aquele quadro, que todo mundo já viu, que ele mandou, ele falou com ela, olha para mim e manda pintar um quadro dos que você está vendo. Você imagina o quanto essa mulher sofreu para que alguém entendesse o que ela tinha visto. Né? Era Jesus que saiu nos raios brancos e vermelhos, que era da misericórdia. Então, ele falou com ela, Faustina, eu quero que você seja apóstola da misericórdia e revele ao mundo a minha misericórdia. E eu quero que a festa da misericórdia ela seja celebrada no primeiro domingo depois do domingo da Páscoa. Porque foi no domingo, na morte aonde ele
revelou essa misericórdia ao mundo. E ele falou: feliz aquele que confia na minha misericórdia, porque sou eu pessoalmente que cuido dele. Imaginou isso? E ele fala: muito me agrada dar aquilo que me pedem, porque pede pela minha misericórdia. E em outro trecho ele fala com a irmã Faustina que às 3 da tarde ele está com as mãos assim, cheias, para derramar misericórdia no mundo. Pois ele não derrama porque as pessoas não pedem. Não é de chorar? E se você não puder rezar às 3 da tarde, como eu nunca posso, se for possível nesse momento das 3 da tarde, não rezar, se na hora que você não puder rezar, fala uma frase que ele ensinou. Jesus, eu confio em vós. Só isso. Só isso já basta. Lembre dele nesse momento, fala Jesus, eu confio em vós, tenha misericórdia de mim. Só essa frase. Olha como é que Deus pode nos dar. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer a novena da misericórdia, nós começamos na sexta-feira da Paixão. Se vocês puderem rezar o terço da misericórdia, se vocês puderem estar aqui na festa da misericórdia, que é uma festa, agradecer a Deus, agradecer a esse Deus, Pai, que nos deu Jesus, que revelou que nós podemos colocar a nossa miséria dentro do coração dele. Isso é misericórdia. E que ele é capaz de transformar tudo em nós pelo amor infinito dele. É isso que a gente vem celebrar. O amor infinito de Deus que vem mudar toda a nossa vida. Então, hoje vamos pensar nisso. Vamos pensar que se eu entrei na Semana Santa e saí no domingo de Páscoa e hoje com a mesma sensação, vamos pedir a Jesus, fala, Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero ser um cristão da sexta-feira da Paixão. Eu não quero ser o cristão que vive um Deus morto. Mas eu quero ser o cristão que celebra um Deus que levanta comigo, que participa da nossa vida e que conta história e faz história na vida de todos os seus seguidores. Jesus faz história. Eu tenho certeza que se eu pusesse vocês para falar, vocês contariam milhões de histórias que Jesus tem traçado na vida de vocês. Como é que ele tem desenhado tantas coisas na vida de vocês. Hoje eu só quero que vocês saiam daqui com essa certeza, com essa frase dele. Não tenhais medo. Não tendes a paz nele. É o único que dá paz a nós. Aflições, problemas, aborrecimentos, teremos demais. Mas confiamos em quem? Nele. E somente nele. E mais ninguém. Nem nós mesmos. Somente nele. O dia que a gente aprender a depositar tudo isso nele, nós vamos viver aqui que é uma paz profunda. Nada te perturba. Nada vai te perturbar. A notícia vai chegar, você olha para o lado, cutuca ele fala, viu? Chegou. Tende paz em mim, porque eu sou aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que nada possa nos amedrontar. Que a gente leve uma vida como os discípulos tiveram. Coragem de anunciar o nome de Jesus aonde precisou. Porque a força da presença de Deus transformou a vida deles. É essa mesma força que precisa nos transformar. Fazer que a nossa igreja seja uma igreja que realmente seja viva. E que a nossa fé seja capaz de contagiar. A nossa alegria seja capaz de contagiar. Que a hora que as pessoas te perguntarem, você fala, é difícil explicar a minha experiência ou te dar a minha experiência. Mas eu posso te dizer que quem caminha com ele, caminha diferente. É a mesma rotina, mas é diferente. Porque tem uma presença viva de um Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força de viver como ressuscitados. Ele precisa de nós para anunciar o nome dele até onde ele desejar que a gente leve o nome dele. E que ele essa noite, ele nos conceda a paz. Se alguém chegou com o coração tumultuado, agitado, preocupado, com medo, ansioso, guarde isso. Que ele derrame sobre cada um de nós a paz que só ele tem e que transcende qualquer compreensão